Oi, pessoal. Vimos então até o momento que a mitologia grega era parte constitutiva da religião antiga, que ela era transmitida pela tradição oral, foi aprimorada pela atividade literária e também repercutiu na expressão artística. Agora pronto, né? Finalmente vamos entrar então nas histórias, que é o que mais nos interessa aqui. A gente vai trabalhar então com a gênese dos deuses e a origem do cosmos. Vamos fazer uma separação aqui entre o que é cosmogonia e o que é cosmologia. A cosmogonia é o estudo do universo através dos mitos, tá? Através desses deuses que nós vamos estudar. A cosmologia é o estudo científico sobre o universo. Eu quero que vocês tenham em mente que aqui na época não havia essa divisão entre cosmogonia e cosmologia. O entendimento que se tinha do universo, ele era estabelecido pela cosmogonia. Ele era estabelecido pelos deuses da mitologia e eles estão expostos na própria gênese dos deuses, no próprio aprimoramento de cada uma dessas gerações. Hoje em dia, a gente já tem a divisão em que a cosmologia, no estudamento científico, desconsidera completamente a mitologia. Né? Mas quando a gente estuda a mitologia, a gente não pode desconsiderar a ciência, a cosmologia. Então, aqui eu já vou começar a fazer um pouquinho daquilo que eu chamei de um estudo multidisciplinar. Tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Observando então essa ordem do universo e essa sucessão de deuses que a mitologia trazia, que os gregos antigos moldavam ali o seu conceito e os seus princípios de justiça e o aplicavam na sociedade. O deus primordial, ou seja, o primeiro de todos os deuses, foi o caos na mitologia grega. Mas o caos, ele pode ser percebido como algo que permeia, na verdade, várias outras culturas, tá? Na Bíblia mesmo, a gente tem uma definição da origem do universo em que Deus cria os céus e a terra, que era então sem forma e vazia, e havia apenas trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, na criação do firmamento, com essa separação entre luz e trevas, é que se estabelece a ordem e a harmonia. A ordem e a harmonia, ela inclui ali muitas diferenças, tá? Então a harmonia se estabelece quando surgem as diferenças, quando se separa, então, as trevas, tá? E a luz. Você tem o surgimento dos opostos. E o cérebro, ele trabalha por oposição. Para você saber o que é o escuro e o que é o claro, você tem que ter sido exposto aos dois. Quem só esteve na claridade não sabe o que é escuro. Quem só esteve na escuridão não sabe o que é claro. Na mitologia egípcia, por exemplo, a gente tem a definição dessa energia primordial do universo como sendo uma energia poderosa do mundo informe e não ordenado, algo existente antes da criação e coexistente com o mundo formal, uma imensa e inesgotável reserva de energia em que se dissolverão as coisas e as formas no fim dos tempos. Perceba que a gente está falando aqui da origem do universo, existe uma constante que é a ausência de forma. Eu falei um pouquinho antes, nos vídeos anteriores, que na mitologia, na expressão artística, as formas do corpo, por exemplo, não são expressões de uma realidade orgânica, física. Né? Quando se vê aquelas estátuas dos deuses, você está representando todo um conjunto de histórias que envolve aquele deus. O caos, ele não é uma figura antropomórfica. Você não tem uma figura similar a um ser humano que possa se atribuir o nome de caos, como é com Zeus, como é com Apolo, que é o deus do sol, como é com Atena, que é a deusa da justiça. Todos eles têm representações humanas. O caos não tem representações humanas exatamente por ele ser informe, tá? Ele não tem forma. Ele é, por essência, desordenado. E se ele é desordenado, ele não tem forma, tá bom? Da mesma maneira, a gente encontra na mitologia chinesa a definição de um espaço homogêneo que antecede a divisão dos quatro horizontes.
uma divisão que marca a passagem ao diferenciado e a possibilidade de orientação, que é a base para toda a organização do cosmos. Ou seja, você tem uma expansão e uma criação, você tem luz e trevas, você tem os quatro horizontes, você tem norte, sul, leste, oeste, você tem espaço, tá? Coisa que não havia. Só havia o abismo, só havia uma energia disforme, tá? E na mitologia grega, o caos é então a divindade primordial, símbolo da eterna matéria do universo, que é carregada ali da energia geradora de todas as formas. Representa o abismo profundo e vazio que antecede a criação de todos os deuses. Vocês percebem que não é tão diferente uma coisa da outra? Existe um padrão de entendimento de que antes de existirem as coisas, existia uma essência sem forma e desordenada que então viria a dar origem a tudo que nós conhecemos. Vamos transportar isso, esses aspectos cosmogônicos, ou seja, esses aspectos da mitologia, para a cosmologia. Qual é a teoria mais aceita de criação do universo? Chamada vulgarmente de Big Bang, mas é a teoria da inflação. Por que eu digo vulgarmente? Porque Big Bang não é um nome científico, tá? O bang é uma onomatopeia, ou seja, é uma palavra que representa um barulho, que é uma explosão. Seria a grande explosão. Isso está errado porque não houve explosão nenhuma no surgimento do universo. Para haver uma explosão, você precisa ter combustível e comburente, isso requer átomos complexos, e você não tem átomos complexos na origem do universo. Você tem apenas ali uma partícula que eventualmente vai dar origem à matéria, né? Você tem basicamente energia pura. A gente tem ainda esse conceito de que antes dessa inflação, o que havia ali é algo que não se pode conhecer, é algo imprevisível e desordenado. Não, a nossa ciência, a nossa física, ela não funciona para explicar o que houve antes, tá? Da expansão, antes da inflação do universo. Então, guarda ainda hoje uma similaridade científica com a nossa teoria do Big Bang, com a nossa teoria da inflação. Tá? Essa questão de ser algo desordenado, que não se pode prever, e que em um determinado momento se expandiu, ou seja, abriu espaço e começou a se ordenar pelas forças existentes no universo. Tá bom? A gente vai contar nisso mais tarde, mas é só para vocês já terem uma ideia de que existe aqui no inconsciente coletivo, desde a antiguidade, na mitologia, essa ideia de que algo era informe e foi tomando forma e se dividindo, e se expandindo, e se transformando em outras vidas, em outras coisas, em outras formas, né? O caos, que é essa energia, né, que deu origem a tudo, inicialmente deu origem a Gaia, que representa a Terra, ao Tártaro, que é o espaço profundo nas entranhas de Gaia, ou seja, da Terra, e Eros, que é a energia que aglutina e organiza a matéria. Deu origem também a Érido, que é a escuridão profunda, e a Nix, que é a noite primordial. Gaia também deu origem a Urano, o céu estrelado, disse por Hesíodo, né, para cobri-la e envolvê-la por todos os lados. E por essa união conceberam então diversas divindades, né, filhos que foram odiados pelo pai desde o início. Entre os filhos de Gaia e Urano estava o terrível e poderoso Cronos, simbolizando então o tempo. Com medo de ser destronado, Urano escondia seus filhos assim que eles nasciam nas profundas entranhas de Gaia. Tá? Vimos que essas entranhas eram o Tártaro. Né? Então, Urano, assim que seus filhos nasciam, ele devolvia ao Tártaro, as entranhas de Gaia, esses filhos com medo de ser destronado, porque havia sim uma profecia de que um dos seus filhos viria a destroná-lo. Não suportando então essa situação, porque eu quero que vocês vejam o seguinte: Gaia representa a Terra. Tá? Qual é a função da Terra? É a fertilidade.
é que ela possa nos oferecer a natureza e que da natureza surja a vida. Então Gaia aqui, tendo a sua prole devolvida ao Tártaro, às suas entranhas, ela não exercia a sua função, que é de gerar vida. E isso gerou uma aflição muito grande, é como se ela tivesse doente. Tá? A gente sabe quando uma terra é saudável, quando ela produz. Terra boa é terra que produz, que tem muitos nutrientes, em que a vegetação cresce, em que a colheita é boa, é fértil. Né? A terra, para ser boa, ela precisa da vida. E Gaia não estava exercendo a sua função, então ela estava doente, ela estava triste, ela chegou a um ponto em que ela não suportava mais essa situação que era imposta aí pelo marido, que era Urano. De tanta aflição que ela teve, ela gerou uma pedra, e com essa pedra ela entalhou uma foice. Vocês já ouviram falar que uma pessoa que ela está sofrendo aflições psicológicas fortes, ela pode desenvolver eventualmente alguma doença, ou ela pode vir a ter um tumor, vir a ter alguma doença que a gente chama de psicossomática, né? Vamos brincar aqui que foi isso que aconteceu com Gaia. De tanta aflição que ela teve, ela deu origem a uma pedra extremamente dura. Dessa pedra, então, ela entalhou uma foice e revelou aos filhos um plano para vingar os atos ali de Urano. Nenhum dos filhos se manifestou, mas Cronos imediatamente aceitou essa missão para se vingar do pai, né, de Urano, e afirmando então ali a sua falta de reverência pelo pai. Cronos, então, após ter aceitado a trama, ele se escondeu com a foice, que foi entalhada com a pedra que Gaia gerou, e assim que Urano se aproximou para cobrir Gaia, ele imediatamente castrou o pai, tá? E olha que interessante isso aqui. Cronos é a representação do tempo, certo? Cronos separa Gaia de Urano. Ele castra Urano e separa um do outro. Então ele faz a separação entre o céu e a terra. E na separação entre o céu e a terra, ele toma o poder como representação do tempo. Vocês lembram que eu disse que antes do Big Bang, antes da nossa inflação, da inflação do universo, o tempo ele simplesmente não existia. O tempo ele era desconsiderado porque não havia uma ordem no movimento da matéria. Tá? É algo imprevisível. E se não existe um período de movimento que possa ser previsto, o tempo simplesmente não existe. Então, quando Cronos castra o seu pai, separa o céu da terra, ele domina o, aquele espaço, ele se torna soberano naquele espaço e ele passa a existir como tempo. Isso é muito interessante porque é mais uma similaridade científica que a gente tem aqui da mitologia pela cosmogonia com a cosmologia, que é a teoria científica. Cronos, então, ele devora ao mesmo tempo que gera. Ou seja, ao mutilar Urano, ele estancou as fontes da vida, mas ele mesmo se tornou uma fonte de vida, pois dele viria uma nova geração. Perceba que o tempo, esse que a todos devora, ele não apenas leva embora aqueles que estão, como ele traz novas vidas a esse lugar. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o nascimento e a ascensão de Zeus. Agradeço demais pela atenção e até o próximo vídeo.